Então vamos encerrar aqui a nossa terceira semana falando da fiscalização do Poder Judiciário e da extinção da delegação, e aí a gente encerra aqui os principais artigos da Lei 8935, que é a Lei dos Cartórios. E aí, passando essas 3 semanas, nós tivemos uma breve noção acerca da Lei dos Cartórios, da atividade, da diferença entre tabelião e registrador. E na próxima semana nós vamos falar sobre a Lei 6.015 e nós vamos falar sobre a Lei de Protesto. É claro que nós não vamos falar sobre a lei toda, artigo por artigo, mas nós vamos pincelar os principais artigos de cada lei, para que a gente tenha uma visão global acerca da atividade, acerca das atribuições, para que a gente possa chegar nas disciplinas específicas de tabelionato de notas, registro civil, registro de imóveis, conhecendo os aspectos gerais da atividade. E conhecendo os aspectos gerais, nós já vamos dar um grande passo para que a gente possa se aprofundar nos conteúdos específicos, tá bom? Então, artigo 37 da Lei 8935, da fiscalização do Poder Judiciário. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionadas nos artigos 6 a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro ou de seus prepostos. Tá? Então, olha só, a fiscalização pelo Poder Judiciário não é sobre a pessoa do titular, do tabelião ou do oficial de registro. É sobre os atos que se pratica na serventia. Tá? Então, a fiscalização é em relação aos atos notariais e registrais. E o juiz mais próximo, que a gente chama de juiz corregedor permanente, que é o juiz lá da comarca, ele faz correições ordinárias e extraordinárias. Ordinárias é sempre quando a legislação diz, por exemplo, se eu não me engano, no Maranhão, ele tem que fazer uma correção anual, tá? E extraordinariamente ele faz quando ele quiser. Ele pode marcar, ou ele pode simplesmente chegar na serventia para fazer a correção ou inspeção, tá legal? Pode ser feito também diretamente pela Corregedoria Geral da Justiça e pode ser feito a pedido de qualquer interessado. Então, você praticou um ato, a parte, o usuário, ele inconformado com o ato que você praticou e ele achou que você, por exemplo, você foi mal educado, você não foi cortês, você não foi urbano, ou você cobrou emolumento excessivo na cabeça dele, ele pode chegar ao juiz e dizer, olha, aconteceu isso, isso e isso. E diante do que foi narrado para ele, o juiz vai lá fazer uma correção na sua serventia. Tá bom? Parágrafo único do artigo 37. Quando, em autos ou papéis de que conheceu o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Então, na hora que o juiz estiver fazendo uma correção, estiver fazendo uma inspeção, ele pegar algum ato notarial e registral, e ele, na sua cognição, no seu juízo, no seu entendimento, ele achar que ali existe um crime de ação pública, ele tem que pegar esses papéis e remeter ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, para verificar se cabe oferecimento de denúncia ou não. Artigo 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados também critérios populacionais e socioeconômicos publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Então, o juízo competente ele tem a obrigação de verificar se os serviços notariais e de registro estão sendo praticados de forma eficiente e com qualidade. Então, ele pode sugerir à autoridade competente, no caso a corregedoria, uma elaboração de planos adequados e melhor prestação desse serviço. Ele pode chegar e dizer assim, olha, essa cidade aqui ela já está muito grande para um cartório só.
O cartório ele não está conseguindo atender à demanda da população. O serviço está atrasando. As pessoas estão reclamando. Então, o juiz, que é a pessoa que está mais próxima do cartório, ele está observando o serviço, ele tem que zelar para o bom andamento do serviço. Ele não pode gerenciar o cartório, ele não vai se substituir a figura do notário e do registrador enquanto administrador, mas ele tem que fiscalizar. Ele tem que ver se o serviço está andando de forma regular. E por fim, artigo 39, não é o último artigo da lei, mas é o último artigo que nós vamos tratar aqui, da extinção da delegação. Como é que a delegação ela acaba? Por morte do titular? Morreu, o cartório tem que ir para concurso. Aposentadoria facultativa, ou seja, não quero mais trabalhar, tô afim, já posso, já tenho idade, já tenho tempo de contribuição, quero me aposentar. Então, extingue-se a delegação. Invalidez, então sofri um acidente, estou acometido de uma doença, tá? Que me deixa inválido. Ou renúncia, não quero mais, estou renunciando à delegação. E perda nos termos do artigo 35, que aqui diz lá o artigo 35, que é a sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo, certo? Descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9.534, que é a gratuidade do registro civil, tá? Certidão de nascimento, certidão de óbito. Parágrafo 1º, dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal. Então, invalidez e aposentadoria facultativa, a gente tem que ver os casos que se enquadram na legislação previdenciária federal. E parágrafo 2º, extinta a delegação a notário oficial de registro, a autoridade competente, que no caso é a corregedoria, declarará vago o respectivo serviço, ou seja, aconteceu um desses casos, morreu, aposentou-se, ficou inválido, renunciou, teve perda por processo judicial ou administrativo, ou descumprimento da gratuidade prevista na Lei 9534, corregedoria vai declarar vago o serviço, vai designar o substituto mais antigo para responder pelos serviços, tá? E abrirá concurso. Lembra lá quando a gente falou do artigo 236 da Constituição, de que o cartório não pode ficar vago mais de 6 meses? Então, o corregedor declara vago o serviço, coloca o substituto para responder. Se o substituto for parente, não pode ficar, porque já existe decisões do CNJ na questão do nepotismo, de que se for parente não pode ficar, e aí vai ser colocado um outro interino, tá? E aí a gente tem que ver as regras locais, no caso do Maranhão, tem que ser de mesma atribuição, mesma cidade, ou cidade mais próxima até 300 quilômetros. Tá legal? Então, extinta a delegação, o corregedor vai lá, declara vago o serviço, coloca o substituto para responder. Se o substituto for parente, ele vai afastar por conta do nepotismo, vai convocar um outro interino dentro das regras locais e vai mandar abrir concurso público. Encerramos assim a nossa terceira semana. Vamos para a quarta semana para a gente falar de Lei 6.015 e Lei 9492 de 97, que é a Lei de Protestos. Tá legal? Tenha uma ótima semana. Responda aos fóruns. Muitos alunos estão deixando de responder aos fóruns. Não vamos ter problemas com notas, tá, pessoal? Para que a gente não fique reprovado, para que a gente não tenha que repetir disciplina, vamos atentar às aulas, vamos ler o material. Essa semana eu coloquei um material muito bacana do Colégio Notarial de São Paulo, que fala sobre a administração de cartórios, que tem muito a ver com o artigo 30 que nós falamos aí dos deveres dos notários e registradores, tá legal? Então, boa semana para vocês, estudem, assistam essas aulas quantas vezes forem necessárias, respondam ao fórum. A próxima semana nós vamos falar sobre Lei 6.015, sobre Lei 9492 de 97. Na subsequente nós vamos ter a nossa avaliação final, tá bom? A cada mês que passa, vai ficando um pouco mais puxado. Esse mês nós já tivemos 2 disciplinas. Próximo mês, em dezembro, nós vamos ter 3 disciplinas, para que a gente possa cumprir em 1 ano ou 1 ano e meio, dependendo do curso que você escolheu, toda a carga horária. Tá legal, gente? Então se empenhem e estudem. Tá legal? Boa noite.